Olá, vamos voltar lá para o século XIII. Imagina só a cena. Um homem decide encarar uma tarefa que parecia nossa impossível: construir uma ponte sólida entre a fé religiosa e a pura razão lógica. O nome desse cara? Tomás de Aquino. E o trabalho dele, olha, mudou para sempre o pensamento ocidental. E a missão dele parte de uma pergunta gigantesca. Uma pergunta que ecoa até hoje. Será que é possível provar que Deus existe usando só lógica, só o nosso intelecto, sem depender de cara da fé? Bom, Tomás de Aquino estava convencido que sim, e ele nos deixou um verdadeiro mapa racional para a gente explorar essa ideia. Para a gente sacar a genialidade de Aquino, a gente precisa voltar para a época dele. A Europa estava ali redescobrindo os textos dos filósofos gregos, tipo Aristóteles, sabe? E esses textos eram cheios de lógica, de observação do mundo. Para muita gente, essa redescoberta da razão parecia uma ameaça direta à fé cristã, que se baseava na revelação divina. Era o grande debate intelectual daquele tempo. Mas o Aquino, ele via a coisa toda de um jeito completamente diferente. Para ele, não tinha conflito nenhum. De um lado, a gente tem a fé, que traz verdades pela revelação divina, pelas escrituras. Do outro, a razão, que descobre verdades usando a lógica, observando o mundo. Ele não via esses dois como inimigos, de jeito nenhum. Eram só dois caminhos diferentes que, no fim das contas, levavam para a mesma verdade. A crença fundamental dele era essa, olha só. A fé e a razão não entram em conflito porque ambas vêm de Deus. Ou seja, a filosofia, usando suas ferramentas lógicas, e a teologia, com a revelação, podiam não só conviver em paz, mas uma podia enriquecer a outra. Uma fortalecia a outra, entende? Agora, para construir uma ponte tão ambiciosa, Aquino precisava das ferramentas certas. E onde ele foi achar? No trabalho de um dos maiores gênios da história, Aristóteles. Aquino basicamente pegou o sistema lógico superpoderoso de Aristóteles e usou como a fundação de toda a sua obra. E aqui estão algumas dessas ferramentas-chave. Conceitos como ato e potência, que é tipo a diferença entre o que algo é agora e o que ele pode vir a ser. A ideia de causa e efeito, super importante, que diz que todo o evento foi causado por algo antes. E também a noção de finalidade, a ideia de que tudo no universo parece ter um propósito, uma direção. Esses conceitos foram os tijolinhos que ele usou para montar seus argumentos. Vamos focar numa distinção aqui que é, sério, crucial para entender tudo. A diferença entre essência e existência. A essência é o que uma coisa é a sua definição, o seu projeto, sabe? Já a existência é o fato de que ela, bem, existe de verdade no mundo real. Por exemplo, a gente sabe a essência de um unicórnio, né? Um cavalo com um chifre. Mas a existência dele, aí já é outra história. E aqui vem o pulo do gato do argumento de Aquino. Em tudo que foi criado no universo, de uma pedra a uma estrela, a essência e a existência são coisas separadas. Só porque a gente consegue imaginar algo não quer dizer que ele exista. Mas, segundo Aquino, tem um único ser onde isso não acontece: Deus. Em Deus, e só nele, a essência e a existência são a mesma coisa. A própria natureza de Deus, a essência dele, é existir. Isso faz dele o único ser cuja existência não é só uma possibilidade, é uma necessidade absoluta. Então, com essa baita caixa de ferramentas do Aristóteles em mãos, Aquino desenvolveu seus argumentos mais famosos, as 5 vias. Pensa nelas como 5 trilhas de raciocínio lógico que, partindo da simples observação do mundo, apontam, segundo ele, para a existência de um ser supremo. É como se fosse um detetive seguindo as pistas da lógica. Vamos passar por elas rapidinho. A primeira é a via do movimento. Simples, vemos coisas se movendo. Tudo que se move foi posto em movimento por outra coisa. Mas essa corrente não pode ir para o infinito, né? Tem que ter um primeiro motor, algo que iniciou todo o movimento sem ter sido movido. A segunda é a da causa e efeito. Mesma ideia, todo efeito tem uma causa. De novo, não dá para ter uma cadeia infinita de causas. Tem que ter uma causa primeira que não foi causada por nada. A terceira é a da contingência. As coisas no mundo existem, mas poderiam não existir. São contingentes. Para que algo assim exista, tem que haver um ser necessário, um ser cuja existência não depende de mais nada. A quarta é a dos graus de perfeição. A gente vive julgando as coisas como mais ou menos boas, mais ou menos verdadeiras. Isso só faz sentido se existir um padrão máximo, uma bondade e uma verdade absolutas. E por último, a via da finalidade. A gente vê que até coisas sem inteligência, tipo uma semente, agem para atingir um objetivo. Isso sugere que tem uma inteligência guia por trás, direcionando a natureza. E para Aquino, o nome para tudo isso, primeiro motor, causa primeira, ser necessário, é Deus.
Ok? Mas o trabalho de Aquino não era só sobre provas abstratas. Ele pensou, beleza, se essa ordem racional toda existe, como isso nos ajuda a viver uma vida boa? Então agora a gente muda um pouco o foco e vê como ele aplicou essa lógica toda na ética, na vida das pessoas. E aqui entra um conceito incrível, a lei natural. Aquino dizia que existe uma ordem moral básica, que está inscrita na nossa própria natureza humana. E o mais legal é que, segundo ele, a gente consegue descobrir essa lei usando a nossa própria razão. Não precisa de um livro sagrado para entender que, sei lá, preservar a vida, buscar a verdade e viver em sociedade são coisas boas. O sistema de leis dele é muito bem organizado. Lá no topo tem a lei eterna, a ordem de Deus que governa o universo inteiro. Abaixo dela, a lei natural, que é a nossa participação racional nessa ordem toda. Depois vem a lei humana, que são as leis que a gente cria nas nossas sociedades e que devem estar de acordo com a lei natural. E, por fim, a lei divina, aquela revelada por Deus nas Escrituras para nos guiar à salvação. E para que tudo isso? Qual o objetivo final da vida? Para Tomás de Aquino, é a felicidade. Mas calma, não é qualquer felicidade, tipo um prazer de momento. A felicidade de verdade, plena, duradoura, a realização total do nosso potencial, ela só é encontrada, segundo ele, na união com Deus. A ética, então, vira um mapa que nos guia nessa jornada. E para seguir nesse caminho, a gente precisa de virtudes. E, de novo, aqui nos junta dois mundos. De um lado, as virtudes naturais, ou cardeais, que ele herdou lá dos gregos, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas qualquer pessoa pode desenvolver com a razão e com a prática. Do outro lado, as virtudes teologais, que vêm da fé cristã. Fé, esperança e caridade. Essas já são vistas como dons da graça divina. Certo. E qual foi o resultado final de todo esse esforço intelectual? O legado de Tomás de Aquino é, sem nenhum exagero, gigantesco. O trabalho dele não só moldou a teologia cristã por séculos, mas também serviu como uma das fundações de todo o pensamento ocidental. Acho que dá para resumir essa obra monumental assim. Tomás de Aquino uniu a filosofia de Aristóteles com a teologia cristã para construir um sistema filosófico que explica a realidade, a moralidade e a existência de Deus. Ele literalmente construiu uma catedral do pensamento. A influência dele se espalha por muitas áreas. Na teologia, claro, o pensamento dele é central, principalmente no catolicismo, mas também na filosofia moral, no pensamento político e até nas teorias mais modernas sobre direitos naturais. O tomismo, que é a escola de pensamento dele, continua sendo estudado e debatido com muita força até hoje. O que nos leva de volta à nossa pergunta lá do começo. Tomás de Aquino nos deu um argumento muito poderoso de que a razão não é inimiga da fé. Pelo contrário, ela pode ser um caminho que nos leva até a porta da fé. Mas a questão final que ele deixa para a gente pensar é: será que a razão consegue nos levar pelo caminho todo? Ou será que em algum momento é preciso dar um salto, um passo que só a fé pode dar? Uma excelente pergunta para a gente continuar essa reflexão.